Olá, irmãos, irmãs, família da Ala Samambaia 1. Hoje eu, irmã Leide, presidente da organização das moças da Ala, fui convidada a deixar a mensagem de liderança para todos nós. E eu gostaria de compartilhar hoje uma mensagem com todos vocês sobre a oração. Este meio de comunicação tão maravilhoso que nós temos com o Senhor. Se não for o único meio, Ele é o mais direto que nós temos, E o Pai Celestial, Ele está bem próximo de nós. Mas precisamos ainda nos ajoelhar, buscar Ele em oração para termos essa comunicação. Ainda não é o momento, de encontrarmos Ele face a face. Então eu gostaria de compartilhar, e eu tô aqui com minha colinha, então algumas vezes estaria olhando para baixo para olhar aqui, a mensagem que está gravada e que está me ajudando. Eu quero compartilhar a mensagem do presidente Ballard, Russell Ballard, nessa última conferência, que ele fala: vigiai, pois, a todo tempo orando. Foi um dos discursos que me chamou bastante atenção. Eu particularmente adoro, amo orar. Eu me sinto muito amada quando eu oro. Eu sinto muito fortemente a presença de Deus do meu lado, do Salvador do meu lado. Por isso, meu desejo de compartilhar essa mensagem com vocês hoje. Ele começa a mensagem dizendo assim: meus queridos irmãos e irmãs, durante a última semana de seu ministério mortal, Jesus ensinou a seus discípulos: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Entre as coisas que hão de acontecer, antes da segunda vinda, estão as guerras, os rumores de guerras, as fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E em Doutrina e Convênios, ele abre o discurso dele lendo essa escritura: e todas as coisas estarão tumultuadas, pois o temor tomará conta de todos. Nós já ouvimos, eu acredito que esses últimos meses, 7, 8 meses, nós, se ainda não estamos vivemos muito, em caminhos que não desconhecidos, como esse vírus, que chegou até nós, e também quando esse tumulto, entre as pessoas, não digo aqui no Brasil as guerras, como a gente vê em outros países, acontecendo, mas o Brasil tem, algumas guerras próprias, entre pessoas que discordam de opiniões diferentes. Então tudo isso é guerra, tudo isso é tumulto, E a gente ouve falar disso e ficou mais intensificado quando esse vírus, veio bem perto de nós, E se não, até muitas vezes entrou em nosso lar, Então, ele começa falando tudo isso, e ele dá o exemplo, quando o Salvador pede para que os discípulos, orassem, porque o Salvador sabia que viriam momentos bem tenebrosos, assim como também está acontecendo conosco hoje. E a oração, irmãos, para mim, é a chave, é a arma mais poderosa, para que a gente tem, que eu tenho, para conseguir vencer o temor e o medo que possa vir causar na minha vida, Porque todos esses assuntos, ainda mais quando é desconhecido, nos traz temor, insegurança, e a oração ela vem para acalmar isso, ela vem para nos confirmar que o Pai Celestial está ali do nosso lado. Mas nós precisamos ir até Ele através da oração. Ele quer nos abençoar, mas Ele aguarda que na nossa humildade a gente possa se aproximar dEle, E o meio de nos aproximarmos dEle aqui nesta terra, um deles é a oração, E eu trouxe esse assunto porque, para mim, eu tenho um testemunho forte da oração.
Desde pequena eu tive muitas experiências com a oração, aprendi a orar com o meu pai, com a minha mãe. O meu pai foi um exemplo de pessoa, ele tinha muita fé nas orações, mesmo nos últimos dias dele, de cadeirante, que ele não conseguia mais se levantar, ele ainda fazia questão da gente tentar ajudar ele se ajoelhar. Sempre eu vi o meu pai, né, de joelhos, né, orando. Ele dizia que só a oração, né, talvez não chegasse até o Senhor, né? Nós sabemos que chega sim, né? Até mesmo dentro de um ônibus lotado, nossa oração chega ao Pai. Mas o meu pai, ele falava que mostrar humildade ao orar, né, isso abriria os céus mais rapidamente. Então eu aprendi e tenho um forte testemunho da oração. Nós, como povo do Senhor, nós temos medo, nós temos tristeza, mas nós temos algo a mais. Quando nós enfrentamos essas dificuldades, nós enfrentamos elas com alegria, né? Não que nós somos um povo triste, só falamos de tristeza, só falamos de coisas que nos machucam, medos, né? Não, né? Nós temos sim, sabíamos que ia ser isso nos últimos dias, mas a diferença é que nós enfrentamos, e quando enfrentamos, nós somos um povo valente, né? Nós somos um povo que ora a Deus, nós somos um povo que tem armas de alegria, de felicidade, de testemunho, né? De fé. Então essa é a diferença do povo do Senhor, né? Então eu queria ressaltar isso, porque às vezes nós mesmos podemos chegar a achar que, nossa, mas a gente só sofre dentro aqui da igreja, lutando, tentando viver ali os mandamentos, estudando as escrituras no lar, fazendo as nossas orações diariamente. Já está difícil, irmãos. Pode ter certeza que fora está muito mais, né? Então não é que nós só falamos de tristeza, né? Nós somos um povo alegre, o Senhor quer um povo alegre, né? Mas agora é a hora da gente lutar essas tristezas, né? Como ele fala ali, agora é a hora de a gente é sobrecarregado, sim, de sofrimento, dor, tristeza, solidão, mas agora é a hora de nós enfrentarmos tudo isso com a alegria que o Pai Celestial sabe que nós temos. E nós podemos conseguir isso, né, esse ânimo novamente através da oração. Então agora sim, né, fazendo o mesmo convite que o Elder Ballard, que o presidente Ballard faz, né? Eu os convido a orar sempre. Orem por sua família, orem pelos líderes das nações, né? Principalmente agora, né? A gente acabou de sair aí de um país colega nosso aí, né? Que passou por turbulentas eleições, não foi diferente do Brasil, né? Então é muito importante nós orarmos, deixarmos um pouco a nossa opinião, que também é importante, deixarmos um pouquinho nossa opinião, né, de quem está certo ou errado, de quem vai governar o país, e orar por aquele que vai governar, aquele que foi eleito, né? É muito importante que a gente ore, né, pelas pessoas de nosso bairro que cuidam, né, das administrações. Aqui em Brasília eu sei que são administrações, são cidades e administrações que cuidam, né? Orar por nossos vizinhos, né? Orar pelas pessoas de coragem que estão na linha de frente das batalhas, né, contra as pragas sociais, ambientais, políticas, biológicas, né, orar por aqueles que de alguma forma, né, estão ajudando os pobres, né, orarmos pelos ricos, pelos pobres, pelos velhos, pelas crianças, né, orar por nós mesmos, né. Então, às vezes nós não podemos participar, né, ali presencialmente ou ativamente de uma obra social que a gente sabe que está acontecendo, mas nós temos uma arma, né, muito poderosa que pode sim ajudar naquele momento para aquela situação, que é a nossa oração, que é esta comunicação com o Pai Celestial, né? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de orar por uma causa por achar que eu não sei se o Senhor vai entender, eu não sei se tá correto orar, mas a minha vizinha, ela cuida dos cachorrinhos de rua, será que eu vou orar para que... Eu não posso doar um pacote de ração, mas será que, irmãos e irmãs,
família de Samambaia, né? Eu tenho esse testemunho. Que sim, orar por aquela entidade que está protegendo os cachorrinhos de rua, que está protegendo as crianças, aquelas entidades que lutam, né, contra a corrupção, aquelas entidades que lutam contra a fome no mundo, né? Orar por esses programas que muitas pessoas de bom coração estão à frente, né? Orar por nossa liderança, né? A liderança da ala, ela tem assim precisa ter um ombro muito grande, porque as dificuldades que encontramos dentro de uma ala, né? Não que elas nos afetam negativamente, mas nós precisamos carregar também um pouco, né, desses faros. Então, os ombros dos líderes de uma ala, eles são bem largos, e nós podemos orar por esses líderes para que fique mais leve essa carga, né? Pela presidência destaca, pelo profeta, pelos conselheiros, né? Pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, né? Pela minha tia. E principalmente, irmãos, orarmos por aqueles que nós não temos tanta afinidade, que nos trazem, né? Às vezes o sofrimento não é causado por nós mesmos, e sim por terceiros. Também orar por esses. Orar para recebermos alívio no coração e orar por aqueles que fazem mal para nós. O Elder Ballard comenta isso no discurso, né? Até quem se interessar e quiser depois se aprofundar mais, é um discurso maravilhoso desta última conferência que teve. Que, na verdade, toda a conferência foi tão linda, né? E para chegar já mais no finalzinho desta mensagem, né? O Elder Ballard, ele faz ele termina, né, muito lindamente, que é o que eu também acredito, e aí eu confesso para os irmãos que eu preciso aprender muito, né, nessa parte. Ele fala assim: depois de orar por justiça, por paz, pelos pobres, pelos doentes, e lembrem-se que nunca é demais orar, depois de nos ajoelharmos em oração, aí precisamos nos levantar e fazer o que pudermos para ajudar, tanto a nós mesmos, quanto por aqueles que oramos ou por aquelas causas que oramos, né? É a ação, né? Assim como a fé precisa da ação, a oração também, né? Então, essa parte eu confesso que sou um pouco falha, né? E preciso aprender mais, né? Preciso ter coragem mais, né? De me levantar, né? E agir depois de uma oração. Para mim, eu não tenho dúvidas, né? Que a oração, ela é o portal direto para os céus, né? Nós tivemos uma experiência bem pequena e bem simples, né? Eu quero contar ela para ilustrar que o Pai Celestial está atento àquela oração simples de uma criança, até mesmo aquela oração para tirar dos laços da morte alguém. Então, nós estávamos num passeio em família e o Felipe, ele enjoa muito. Ele já tinha tomado 2 remédios e ele estava muito mal dentro do carro. Então, a gente viu um silêncio lá atrás do carro e daí ele falou: mãe, eu acabei de orar e o Pai Celestial me ajudou. Eu não estou mais enjoado. Então, ele por conta lembrou daquilo que ele é ensinado, né? A orar quando ele não consegue mais, né? E como o remedinho não fez efeito, acredito que ele lembrou dos conselhos da mãe e do pai dele, né? Então, ele orou e o enjoo passou, né? Então, uma oração tão simples chegou aos céus, né? Então, por que um pedido, né? Mais, assim, não que o pedido dele não foi importante, mas porque um pedido tão maior pelo próximo não vai chegar aos céus, né? Irmãos, eu tenho o testemunho da oração. Eu já fui tirada dos laços da morte por orar. E eu sei que existe um Pai Celestial real e que Ele está muito próximo de nós. E que Ele ouve, Ele conhece nosso coração e pensamentos. Mas Ele quer que cada filho dele aqui na terra mostre a humildade de se ajoelhar, de buscá-lo em oração, né? Nós precisamos diminuir o ritmo, né, a correria da vida, e fazermos orações menos correndo, né? Orações mais calmas,
orações mais silenciosas, né, com o coração mais aberto, né? Eu acho que muitos de vocês já ouviram, o meu pai falava isso muito. E essa oração vai passar do teto, né? Então é a pergunta que eu faço. Eu faço sempre para mim essa pergunta. Eu faço a pergunta para nós. As nossas orações estão passando o teto, né? Então, irmãos, é essa mensagem, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, assim como me ajudou muito esse discurso e ponderar a respeito do que eu ia falar para vocês, né, me fez querer ser uma pessoa melhor, me fez querer orar e levantar e agir, né, que eu sei que eu preciso melhorar nisso, e me fez relembrar tantas experiências que eu tive na minha vida, que hoje eu não seria capaz de negar que existe um Pai Celestial, que existe o seu Filho que Ele mandou aqui na Terra e que sofreu por mim, irmã Leide, que sofreu por todos nós. Eu sou imensamente grata a isso. E eu tenho esse testemunho forte que o Pai Celestial ouve e está bem ansioso para conversar com todos os seus filhos. Né? O remédio para muitas doenças, às vezes, é a simplicidade de uma oração, né? Então, que nós possamos, como povo de Sião, como família de Samambaia, possamos unir nossos corações em mais orações por nossa ala, por nossos líderes, por quem nós ministramos, né? Aquele irmãozinho que nós sabemos que está passando dificuldades, né? E também por nós mesmos, né? Que possamos orar por nós para ficarmos fortes para ajudar o próximo, né? Mas sempre colocando o próximo, né? O mais importante, o Senhor nos deu o mandamento mais importante, né? Amar Ele e amar o próximo. Então é isso, irmãos. Desejo um ótimo domingo, né? E que nós possamos sentir o amor do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo em nossa vida todos os dias. Que possamos lembrar de quem nós fazemos parte, qual família nós fazemos parte. É uma família celestial, de um Pai Celestial amoroso. E esse meu testemunho, essa mensagem que eu deixo, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.